Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemunhando e essa aqui é uma parte do book haul de novembro e de dezembro de 2019. Bom, gente, tem muita coisa pra mostrar, tentarei ser rápida, como de costume. Eu juntei os book hauls de novembro e de dezembro pra mostrar pra vocês agora no começo de janeiro, porque no finalzinho de novembro, começo de dezembro, eu publiquei o meu book haul da Festa do Livro da USP, que é uma feira do livro que acontece em novembro. E aí, pra não ficar muito book haul ao mesmo tempo, eu decidi deixar acumular novembro e dezembro e publicar agora pra vocês. Queria mostrar rapidinho alguns marcadores que eu ganhei na Festa do Livro da USP e no Piquenique Literário. Lá na Festa do Livro da USP eu encontrei a Mariana, do canal Livros do Saturno, e ela foi muito gentil, ela e o marido dela. E aí ela me deu marcadores do canal. Do canal não, ela tem um Instagram literário, eu vou deixar o arroba aí pra vocês. Mariana é historiadora, assim como eu, e ama literatura, assim como eu. Então, quem gosta aqui do canal é muito capaz de gostar do Instagram dela também. Peguei este marcador da Todavia, da Era do Cometa, que é um livro que eu comprei lá. Esse aqui da Ubu, do Winnicott. Também peguei o marcadorzinho da Edufscar, A Universidade na Sua Estante, editora da Federal de São Carlos. E do Piquenique Literário, uma amiga querida que participa lá também, a Letícia Zucco. Ela tem um Instagram literário e aí ela deu pra gente esse marcador muito fofo do Instagram dela, que é o Estante LZ. Sigam aí também no Instagram, @EstanteLZ. Tivemos em novembro o nosso encontro dos booktubers em São Paulo. Esse ano foi na casa do Humberto também, e a queridíssima Ângela Alianati, do canal Ao Sol no Quintal, foi fazer viagens super chiques aí pelo mundo, e ela trouxe pra gente algumas lembrancinhas. Pra mim, essa bolsinha lá do Egito, com um gatinho e vários hieróglifos, eu achei super útil, porque tem o zíper, e cabe celular, carteira, e tem esse fiozinho que dá pra você pendurar no pescoço, enfim. Achei muito bom, obrigada, Ângela. Ganhei de presente da querida Evelane, que segue o canal, segue também o Instagram. É um livro que eu tava muito afim de ler. Acho que mais de uma pessoa me recomendou aqui nos comentários do vídeo, inclusive a Evelane, que é esse livro Em Busca de Sentido, do Viktor E. Frankl, pela editora Vozes. É literatura de testemunho. O Viktor Frankl foi para campo de concentração, ele foi perseguido durante a época do regime nazista, e ele vai criar uma teoria psicanalítica em cima disso. Eu achei muito incrível a premissa. Desculpa se os termos que eu estou usando talvez não são tão rigorosos, eu ainda não li o livro e não sou especialista nisso, mas queria agradecer muito o carinho da Evelane. Obrigada, Evelane, lerei com muito prazer. Com muita dor, provavelmente, também, porque não deve ser um livro fácil, mas vocês sabem que eu gosto muito desse tipo de livro. No último piquenique literário do ano, que aconteceu no comecinho de dezembro, eu ganhei um brinde, porque eu não faltei em nenhum encontro desse ano. Na verdade, eu nunca faltei em nenhum encontro do piquenique literário até agora. E eu ganhei uma bolsinha do piquenique literário, feita à mão mesmo, muito linda, temática. E ela é o tamanho certinho para um livro. Obrigada, Thaís e Bruno, não só pelo presente, mas principalmente por organizarem esse grupo tão querido que é o Piquenique Literário. Eu não me canso de elogiar aqui, ou em qualquer outro lugar. Todo mundo que me pergunta, eu peço para ir lá conhecer. Eu acho que é um projeto sensacional. Tivemos nesse último encontro do piquenique um amigo secreto, e quem me tirou foi a Mariana, uma pessoa muito interessante, muito querida. Ela me escreveu uma cartinha explicando sobre a escolha do livro. Porque, na verdade, ela me mandou algumas mensagens me induzindo a escolher um livro que ela estava a fim de me dar no Piquenique Literário, no Amigo Secreto. Mas eu dei uma fugida. Eu acabei escolhendo tudo que ela me induziu, eu escolhi ao contrário. É coisa de aquariana mesmo. E aí ela acabou me dando o livro que eu mais queria, na verdade, que estava na minha lista de desejos. Da minha lista era o que eu mais queria. Eu, Empregada Doméstica, da Preta Rara, da editora Letramento. O subtítulo desse livro, A Senzala Moderna, é o Quartinho da Empregada. Eu assisti há pouco tempo um TED Talks da Preta Rara e achei muito bom. Então eu tô super animada para ler esse livro. Parece que ela vai contar relatos sobre a vida dela como empregada doméstica. Acho que é uma profissão que não tem a devida atenção na nossa sociedade brasileira.
Então esse é um dos livros que eu quero muito ler agora esse ano, em 2020. Ganhei do meu querido aluno Diogo Pinheiro. É um aluno querido mesmo, que deixou para mim esse livro na sala dos professores. E aí no dia que eu fui dar a recuperação final, eu me deparei com o livro, foi surpreendente de verdade. E o livro é o Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes. E o livro é Como a Ciência Evolutiva Ajuda a Explicar Algumas Polêmicas da Atualidade, pela editora HarperCollins. O Pirula parece que é youtuber, né, de divulgação científica, é biólogo, e o Reinaldo José Lopes é autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Ele é jornalista e tem mestrado e doutorado na área de literatura inglesa. E o livro é bem bonito, viu, gente? Ó, tem a dedicatória do Diogo, tudo desenhadinho, tudo bonito. E eu gostei do sumário, eu fiquei animada para ler. Se alguém já leu, me conta aí o que achou. Ganhei de presente da minha amigona Juliana, professora de Química lá no colégio onde eu trabalho. 2 capinhas de almofada, que eu ainda não preenchi, porque eu estava separando aqui para mostrar para vocês no book haul. São capinhas da tag Experiências Literárias, ela comprou na lojinha. Olha que lindas! Essa aqui, só mais, e a continuação, uma página, e aí um capítulo riscado, na verdade. Ju, muito obrigada, eu achei um presente original, e a minha cara, claro. Mais um presente, esse eu ganhei em dezembro, de um amigo meu de infância, Maurício Murakami. Maurício e eu estudamos juntos no ensino fundamental, no ensino médio também, e ele mora em São Paulo, a gente pouco se encontra. Ele foi extremamente gentil, porque ele participou da CCXP, e ele perguntou se eu queria autógrafo em algum livro de quadrinhos e tal, e não deu pra gente se encontrar antes. Eu falei, não, Maurício, vai, se divirta aí, depois me conta. E ele trouxe pra mim um livro novo, do André Dahmer, que estava na minha lista de desejos desde que foi anunciado, porque eu sou muito fã do André Dahmer. E esse é o livro dos Malvados, publicados pelo Quadrinhos na Companhia. São tirinhas, e muitas delas são publicadas no jornal Folha de São Paulo, não sei se vocês já conhecem. São tirinhas bem ácidas, bem ligadas a críticas políticas, sociais. É tudo que eu gosto, né? E é um livro grande, gente. Eu achei que seria menorzinho, um livro grossinho. Tá certo que é uma tirinha por página, mas olha a surpresa que o Maurício me fez. Ele trouxe pra mim o livro autografado pelo André Dahmer. Então, Maurício, obrigada. Eu não sei como agradecer. Você é incrível. O Maurício é uma das pessoas mais atenciosas, e eu acho que ele se expressa muito por meio de presentes, se expressa muito bem por meio de presentes. Ele sempre acerta naquilo que ele escolhe dar de presente pros outros, sabe? E acertou demais nesse aqui pra mim. Quero mostrar pra vocês uma compra que eu fiz. Tem uma inscrita aqui do canal chamada Paula Gomes, e eu descobri que ela faz artesanato. Na verdade, eu descobri porque eu tenho ela no Facebook, e ela postou um dos trabalhos dela, e eu me apaixonei na hora. Já perguntei pra ela o preço e comprei. E ela mandou, gente, a caixinha incrível, linda, muito cuidadosa, cheia de carimbos. Ela é bem habilidosa, vocês vão ver. Dentro dessa caixinha vieram vários mimos. Então aqui a gente tem um pacotinho com chá, sementes. E aqui tá escrito 1 café e 2 colheres de amor, por favor. E, gente, esse pingente, esse talvez tenha sido a minha coisa favorita da caixa, além do que eu comprei. Olha esse pingentinho de bule. Apaixonada. Ela mandou um bilhete lindo que veio nessa página de livro. Esse é o envelope. Renda, veio com esse selo de cera de vela. E o bilhetinho dela tá aqui. Lindíssimo também. E o produto que eu comprei mesmo veio embrulhado nesse papel amarelo, carimbado também com os corações. E apenas babem nesse produto. É um quadrinho bordado, na verdade é um mix de bordado e carimbo, uma colagem, e tá escrito A Razão Também Sente. E veio com essa moldura belíssima. Aqui no fundo também o forro com o nome dela, Paula Gomes. Eu achei isso aqui a minha cara. Eu me considero uma pessoa extremamente racional. E aí eu achei engraçado, porque eu postei no Instagram isso, e uma pessoa que me assiste aqui no canal veio me falar: nossa, mas você parece tão emocional. E eu não me considero uma pessoa muito emocional, mas acho engraçado que as pessoas me percebam assim. Então eu amei esse quadrinho, A Razão Também Sente. Paula, que trabalho sensacional você faz.
Muito obrigada por ter me enviado e com esse tanto de carinho embutido, de amor. Para quem quiser o contato da Paula, eu vou deixar aí no box de descrição. Dá uma olhadinha nos trabalhos dela, porque são nesse nível de beleza e de cuidado. Acho que acabaram os presentes. Vamos agora para as parcerias, os livros que chegaram de parceria, de cortesia, pelas editoras. Começando pela Companhia das Letras. Me enviaram o volume 2 de uma trilogia, eu acho, chamada O Lugar Mais Sombrio, do Milton Ratum, que é o livro Pontos de Fuga. O primeiro volume dessa trilogia chama-se A Noite da Espera e se desenrola nos anos 1960 em Brasília, que era a capital brasileira recém-construída. E esse segundo volume continua acompanhando o protagonista, que pelo jeito é um jovem chamado Martim, e eu não sei exatamente em que anos que se passa essa segunda parte da história. Mas eu tenho aqui no canal um projeto chamado Lendo a Ditadura, e eu tenho lido muito mais livros de não ficção sobre isso do que os livros de ficção. Então eu quero começar a me embrenhar também por essa área. E aí me enviaram tudo que eu queria na minha vida, que foram os 2 livros novos da Patti Smith, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu sou uma pessoa completamente, assim, embasbacada com o livro Só Garotos. Eu acho uma das obras-primas da humanidade, um livro de memórias. O Devoção, eu li na edição da Tag, mas eu gosto mais dessa, em termos de estética, e combina com os outros, né? O Linha M e o Só Garotos também tem essa capa mais brilhante, prateada. Então eu amei ter recebido da Companhia das Letras, pretendo reler. É um livrinho em que ela reflete muito sobre o processo de escrita dela. A Patti Smith é uma pessoa muito criativa e sensível, então tudo para ela é matéria de escrita. Ela vai falar muito sobre como um objeto desperta nela a vontade de escrever ou a memória de alguma coisa, como uma viagem. Aliás, a maioria do livro aqui se passa quando ela está viajando para Paris, e aí ela vai contando sobre como a viagem dela influencia na escrita dela. É um livro muito bonito também. Esse eu já li, já amei. E esse, que deve ser um dos livros que eu quero ler em 2020 também, O Ano do Macaco, da Patti Smith, também publicado pela Companhia das Letras, na mesma identidade visual, prateada. E Patti Smith vai fazer esse processo dela de memória junto com literatura e junto com muita reflexão em 2016, que é quando ela está completando 70 anos e quando uma onda conservadora está invadindo o mundo, e principalmente os Estados Unidos. O que dizer desses livros que eu mal conheço e já considero tanto? Esses que eu mostrei agora chegaram da Companhia das Letras em novembro. Agora eu vou mostrar os que chegaram em dezembro. Um que estava já na minha lista de desejos chegou, Sobre Homens e Montanhas, do Jon Krakauer, pela Companhia de Bolso. Vocês sabem que eu sou fãzíssima da Companhia de Bolso. Eu acho os títulos deles muito bons e as edições confortáveis. E esse autor eu tô querendo ler já há algum tempo. Ele tem pelo menos, acho que mais uns 2 livros que me interessaram. E esse aqui é lançamento. E nesse livro, acho que tem 12 artigos. Isso, são 12 artigos. Em que ele vai falar sobre a relação entre seres humanos e montanhas. Porque ele é um cara aventureiro, ele escreve sobre isso, sobre escaladas. Eu fiquei muito interessada. Mais um que eu tô doida pra ler. Na verdade, eu tô devendo ler esse autor. Eu ainda não li e eu só ouço elogios. Que é o Julian Fuchs. Ele acabou de lançar esse livro, A Ocupação, que parece que vai falar do mesmo personagem chamado Sebastian, que é um alter ego do autor, que é protagonista também no livro A Resistência, que foi um livro que ganhou um monte de prêmios literários. E pelo que eu estou vendo, nesse livro vai ser uma viagem um pouco mais íntima do personagem. Mas eu venho falar pra vocês, eu quero ler primeiro A Resistência, pra ser sincera, e depois talvez emendar no A Ocupação. Recebi também o Ela Disse, os bastidores da reportagem que impulsionou a hashtag MeToo. E as autoras são inclusive autoras vencedoras do prêmio Pulitzer, Jodi Kantor e Megan Twohy. É um livro de jornalismo investigativo e elas vão falar como elas conseguiram conquistar a confiança de várias mulheres e conseguiram montar uma denúncia contra o Harvey Weinstein, que é considerado o Midas de Hollywood, pela orelha aqui do livro. E como essa denúncia que elas fizeram ganhou uma repercussão enorme, principalmente através dessa hashtag MeToo, eu também. Ou seja, eu também sofri assédio, e essa onda de assédios
em Hollywood, né, que é um tema que tem estado muito em voga, bastante graças a essas duas. E o último da Companhia das Letras que eu recebi em dezembro foi Essa Gente, do Chico Buarque, um lançamento também. E parece que esse livro é contado em forma de diário por um escritor brasileiro e que vai misturar alguma coisinha de romance policial. Então eu fiquei curiosa. Eu já li um livro do Chico Buarque, foi O Irmão Alemão. Eu gostei mais do que eu achei que eu gostaria, pra ser sincera. O que me deu fôlego pra querer ler esse livro também, Essa Gente. E duas cortesias que eu recebi, uma delas, O Reino, a Colônia e o Poder, o Governo Lorena na Capitania de São Paulo, de 1788 a 1797. Esse é um livro do Adelto Gonçalves e quem me enviou, gentilmente, foi a imprensa oficial do estado de São Paulo. E aqui, vou ler na sinopse. É um trabalho que procura analisar os 9 anos do governo de Dom Bernardo José Maria Silveira e Lorena, resgatando a atuação do governador para conciliar os interesses da metrópole com as reivindicações das lideranças locais, que não raro viam com reservas os representantes da coroa. Então vai falar sobre o período de governo desse governador específico de São Paulo, que é o Lorena. Muito obrigada, imprensa oficial. E esse aqui eu pedi para Mona Lisa Marques, que é uma amiga, ela fazia vídeos aqui pro YouTube, acho que deu uma paradinha, mas ela é super divertida nas redes sociais, nos vídeos dela também, e ela trabalha na Globo Livros. E como vocês sabem, nós finalizamos a leitura do Dicionário da Escravidão e Liberdade, eu e o Darwin, do canal Seleção Literária, e aí eu fiquei meio órfã. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar esse tema, acho um tema imprescindível para a gente compreender o Brasil, o tema da escravidão. E aí, certo dia, eu fui na livraria e folheei esse livro que eu tenho ouvido falar bastante, Escravidão, volume 1, escrito pelo Laurentino Gomes, como eu falei, é da Globo Livros. E assim, eu sou historiadora, sou formada em História, e às vezes eu ouço falar que esses livros de divulgação histórica, que não são escritos por historiadores, pecam por algumas generalizações, por algumas superficialidades, e eu quis pagar para ver, porque eu gostei bastante do tema, do recorte que esse livro vai fazer. Então, é o volume 1, ele vai tratar da escravidão, principalmente a brasileira, mas desde o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. O que me atraiu nesse livro é a possibilidade de ele conter alguns casos importantes, alguns casos icônicos que representam muito bem alguns aspectos das escravidões que aconteceram no Brasil e no Atlântico no geral. E dessa maneira, lendo o livro do Laurentino, eu posso comentar com vocês o que eu acho mesmo do autor, se eu acho que é um livro confiável ou não. Estou aqui para isso, né? Os guias politicamente incorretos eu não animo de ler, mas o Laurentino Gomes eu acho que merece uma leitura atenta. E assim que eu ler, eu venho falar com vocês sobre ele, o que eu achei e quais são as qualidades, e se houver alguma falha eu também vou comentar com vocês, tá bom? Obrigada, Globo Livros, obrigada, Mona, por ter me enviado o livro. E agora vamos às compras. Vocês sabem que no mês de novembro eu fui para a festa do livro da USP e eu adquiri 49 livros. E eu fui na festa do livro no primeiro dia. Só que antes de acabar a festa do livro, uma outra amiga minha foi e eu acabei pedindo para ela adquirir um livro que eu não comprei no primeiro dia, que é esse aqui, o segundo volume do Fausto, do Goethe, pela editora 34. É gigantesco, mas pelo menos é uma peça de teatro, então ela é toda em formato de diálogos e ela é uma edição bilíngue. Então o que a gente tem, vamos dizer que metade desse volume é em português, a outra metade é em alemão. Então quem comprou pra mim foi a Maria Catarina, eu reembolsei ela, mas muito obrigada, Maria, por ter se disposto a comprar pra mim. Eu já tô lendo o primeiro volume do Fausto e aí eu não queria ficar sem o segundo, porque eu não queria ficar sem o fim da história, basicamente. Também comprei um livro, e esse por indicação da Luana, do canal Abstração Coletiva. É um livro que eu já queria há um tempo e resolvi adquirir agora acho que foi em novembro, esse. É O Retrato do Colonizado, precedido de Retrato do Colonizador, do autor Albert Memmi. É um livro publicado pela editora Civilização Brasileira e tem prefácio do Jean-Paul Sartre. É um autor que nasceu em Tunis, na Tunísia, em 1921 e esteve em campos de trabalho forçado em 1943. E depois que a Tunísia se torna independente da França, o autor se muda para a França, então ele vai falar muito sobre essa relação entre colonizado e colonizador, já de um ponto de vista do século XX. Então ele vai falar muito sobre o neocolonialismo
que é um tema fundamental em história, né? E eu comprei na livraria da Vinci, eles me enviaram esse marcadorzinho, muito fofo. Adquiri o livro de janeiro do Piquenique Literário, que eu ainda não comecei a ler, mas vou começar. O Bebê de Rosemary, do autor Ira Levin, pela editora Amaryllis. A tradução é do André Pereira da Costa. Ai, gente, eu esqueci de mencionar quem traduziu os outros livros, perdão. Não vou voltar porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que ele já é. Mas quando eu ler esses livros eu menciono os tradutores, tá bom? Então, O Bebê de Rosemary, muita gente conhece o filme do Polanski. Eu ainda não vi, mas é um livro de suspense, de thriller, um pouco de terror, talvez, ainda não li, mas eu conto logo pra vocês o que eu achei dele. Não sou uma leitora de terror, também nem sei se o livro é terror de fato, mas veremos em janeiro. Esse que eu tava querendo muito, O Mundo da Escrita, do Martin Pushner, pela Companhia das Letras, Como a Literatura Transformou a Civilização. Então é um livro que vai fazer, olha, grossinho até, ele vai fazer um panorama de como a escrita e a leitura mudaram a civilização. Vai falar desde Gilgamesh e Assurbanipal, até Sócrates, Jesus, Buda e Confúcio. Vai passar pela cultura maia, por Dom Quixote, por Goethe, Benjamin Franklin, Marx, Engels. Vai falar sobre a escrita e a palavra na África Ocidental, sobre a literatura pós-colonial, sobre Hogwarts, sobre a Índia. Então, assim, eu acho que é um livro, pelo sumário que eu li, parece um livro muito diversificado em termos dos lugares e das épocas que ele vai abordar. Isso me interessou muito. Não me parece um livro tão eurocêntrico, mas só vou saber depois que eu ler. Aproveitei para comprar mais um livro daquela coleção Arquivos da Repressão no Brasil, que são livros que trazem pesquisas a respeito da ditadura militar brasileira, e dessa vez foi o livro Lugar Nenhum, Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura, escrito pelo Lucas Figueiredo, publicado pela Companhia das Letras. Então é um livro, e pelo jeito é um livro de muita pesquisa, porque ele vai trazer, olha só, quadros e fontes mesmo documentais a respeito de que tipo de documentos foram escondidos, foram eliminados, foram ocultados da população brasileira para fazer parecer um regime mais democrático do que de fato foi. Eu preciso começar a ler os livros dessa coleção porque eles me fascinam pelos temas que eles trazem, pela abordagem que eles fazem também. Comprei um livro que eu vi por acaso, acho que não sei se eu estava lendo em algum blog, alguma coisa assim, e encontrei esse livro de um autor indiano chamado Aravind Adiga, e o nome do livro é Entre Assassinatos. E são 14 histórias que se passam na década de 1980 numa cidade fictícia na Índia. E as histórias vão se passar entre os assassinatos do Indira Gandhi e do seu filho Rajiv. O Indira Gandhi é assassinado em 1984 e o Rajiv em 1991. Então as histórias vão se passar nesse período. Como vocês sabem, eu gosto de diversificar o país de origem dos autores que eu leio, ainda mais se esses autores estão falando sobre o país de origem deles, que eu acho que é o caso. Tenho boas expectativas para esse livro, nunca tinha ouvido falar nele, foi mesmo um acaso de eu ter encontrado ele aí pela internet e eu resolvi apostar, ele estava barato, comprei. E em 2019 eu acabei não lendo quase nada de autores latino-americanos, por isso eu adquiri o livro de uma autora chilena chamada Marcela Serrano, e ela vai tratar muito do universo feminino do ponto de vista dela, que é Doce Inimiga Minha, pela editora Alfaguara. Parece que são 20 narrativas curtas, não sei se são contos, que vão perpassar por diversas situações. Então é bem geral mesmo essa apresentação que eu tenho para fazer sobre esse livro, que parece que vai retratar uma diversidade grande de contextos e de personalidades de mulheres que ela quis tratar aqui. Comprei um do qual eu ouvi falar muito bem, eu não me lembro se foi a Ju Leuenroth. Desculpa, Ju, não sei falar seu sobrenome. Mas a Juliama, eu acho que foi ela que falou sobre esse quadrinho chamado Nimona, da Noelle Stevenson, publicado pela editora Intrínseca. Então é um quadrinho escrito por mulher, o que muito me interessa. É um quadrinho bonito, viu? Todo colorido. E é um quadrinho de fantasia, porque parece que essa Nimona, que é a personagem principal, é uma mutante. Não, é uma jovem metamorfa, que eu ainda não sei o que é,
com certa tendência à vilania. Então eu acho que talvez borre um pouco essas fronteiras entre herói e vilão. E também, pelo jeito, é uma história de aventura. Tem uns bichos que eu já vi por aqui. Então, vamos ver qual é a desse quadrinho. E na Black Friday da Amazon, como eu ia para a festa do livro da USP, eu acabei pesquisando antes na Amazon preços e tudo. E alguns livros na Amazon estavam mais baratos ou o mesmo preço do que na festa do livro. Nesse caso, eu acabei adquirindo lá. O Nimona foi um deles. E os outros dois que eu vou mostrar pra vocês também eram livros que valia mais a pena eu comprar pela Amazon, porque eu não teria que carregar voltando da festa do livro da USP. Um deles é esse aqui, Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que explicam tudo o que você precisa saber sobre política global, do Tim Marshall, pela editora Zahar. E esses títulos são muito clickbait, né? Pra gente achar que vai entender tudo a partir de um livrinho e comprar. Mas eu gosto de livros bastante gerais, ainda mais de temas que não são meu forte, como, por exemplo, geopolítica. E aí, nesse caso, os autores, ou o autor, desculpa, ele vai partir de alguns mapas, e são mapas bem gerais mesmo, pelo que eu vi. Mapa da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, da África, do Oriente Médio, da Índia e do Paquistão, da Coreia e do Japão, da América Latina e do Ártico, para poder explicar essas questões de geopolítica. O autor é britânico e a tradução foi da Maria Luísa X de A. Borges. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês aqui do Book Haul é um que eu queria muito, é um tema que tá me chamando bastante agora em final de 2019, começo de 2020, que é esse aqui, História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell e da Brooks Alexander, pela editora Aleph. A tradução é do Álvaro Cabral e do William Lagos, e é um livro que vai falar sobre a feitiçaria, as raízes da bruxaria europeia, bruxaria, heresia e inquisição, a caça às bruxas na Europa continental, bruxaria na Grã-Bretanha e nas colônias inglesas da América do Norte, bruxaria e sociedade, o declínio da bruxaria. E na parte 2 vai falar de bruxaria moderna, porque essa parte 1 fala de feitiçaria e bruxaria histórica. E na bruxaria moderna vai falar de sobrevivências e ressurgimentos, bruxaria neopagã e o papel da bruxaria. E é um livro muito bonito, olha só, folha de rosto, todo ilustrado, cheio de fotografias e desenhos. Então esse eu tô animada para ler. Um dos meus livros para 2020, né, que eu tô animada para ler é o Tituba, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Então tá tudo nesse mesmo tema. Eu acho que esse aqui pode me dar uma base teórica interessante para compreender os julgamentos de Salem. E é isso, gente. Muito livro bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser adquirir algum desses livros que eu mostrei, que eu indiquei, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, não se esqueça de utilizar o meu link que tá aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Me conta aí se você ganhou algum livro de presente de Natal ou de amigo secreto no fim do ano. Eu, como sempre, tô muito feliz com esses livros, com essas aquisições. E a gente vai trocando figurinhas nos comentários, né? Obrigada, deixem um like pra mim, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!